Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e neste vídeo eu vou dar uma introdução ao desenvolvimento web. Antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal e se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. Arquitetura cliente-servidor. Como que funciona uma aplicação web? Então, geralmente você tem um navegador, que é o software que você utiliza para acessar a aplicação. A aplicação, por sua vez, está hospedada num servidor. Então, tudo que você pedir dessa aplicação, o navegador vai buscar lá no servidor, por meio de uma URL. Algumas URLs você vai chamar e ele vai processar alguma coisa lá. Vai acessar uma linguagem de programação que vai fazer algum processamento e vai devolver a resposta. Algumas requisições, algumas URLs que você vai chamar, não vai ter um processamento. Ele só vai pegar um arquivo do servidor e vai devolver para o navegador, que é o caso de uma imagem, por exemplo, um arquivo JavaScript, CSS, são arquivos estáticos, né? Que não tem uma linguagem de programação ali rodando para gerar aquele arquivo. Então aqui é desta forma, você pode ter um navegador e também uma aplicação qualquer, não precisa ser um navegador, tá? Qualquer aplicação pode chamar uma URL, né? Então entende o protocolo HTTP. Então sempre que você chamar uma URL de um navegador ou de uma aplicação qualquer, ele vai fazer uma requisição, tá? Aí o servidor vai receber essa requisição, vai processar, vai decidir o que ele vai fazer, se vai mandar para uma linguagem de programação fazer alguma coisa, ou simplesmente se vai retornar um arquivo, por exemplo. E depois ele vai devolver essa resposta, passando aqui na response. Aí o navegador recebe essa resposta e faz alguma coisa. Vamos supor, se for uma imagem, ele vai renderizar essa imagem na página, ele vai mostrar. Se for um arquivo JavaScript, ele vai ler o arquivo, provavelmente, e vai interpretar e começar a executar o arquivo. Se for um arquivo CSS, ele vai aplicar estilos na página, vai deixar mais bonita, com cor, com tamanho de fonte, espaçamento. Então, tudo depende do tipo de arquivo. O navegador vai ter um comportamento diferente, ele vai fazer alguma coisa diferente com aquele tipo de arquivo. E a comunicação entre o cliente e o servidor ocorre usando o protocolo HTTP. Uma página, várias requisições. O que isso significa? Geralmente, quando você acessa um site, a página inicial é HTML. Então, o que o navegador faz? Ele começa a interpretar essa página e encontra referências a outros arquivos. Por exemplo, um arquivo de imagem, CSS, JavaScript, ou seja, os arquivos que a página utiliza. Então, o navegador ele fica fazendo uma requisição atrás da outra. Enquanto ele está encontrando referências ali, ele vai fazer uma requisição. Então, se você monitorar as conexões de rede do seu navegador, você vai encontrar alguma coisa parecida com isso. A primeira página é um documento HTML. Ele encontrou um JavaScript, ele faz uma requisição, encontrou um CSS, faz outra requisição, imagens e assim por diante, tá? Então, esse é o comportamento normal, tá? Geralmente uma página faz várias requisições. Depois que você clica num link, aí ele carrega outro documento HTML e faz a mesma coisa, começa a carregar tudo de novo. Arquivos JavaScript, CSS, imagens, e fica nesse ciclo, né? E cada requisição, ela tem características próprias. Então, uma URL, ela tem um método de requisição, aí tem get, post, put, tudo depende do que você quer fazer. Geralmente, quando você quer ler alguma coisa, só aparecer alguma coisa na página, você faz um método get. Quando você quer enviar alguma informação para o servidor, aí pode fazer um post, um put. Quando quer deletar alguma coisa no servidor, usa o método delete. Então depende do que você quer fazer. Toda requisição ela tem um status de resposta, tá? Se deu certo, geralmente é 200. Se deu erro, aí depende, né? Se for erro do cliente, ele dá um erro 400. Se for erro do servidor, é na faixa do 500. Então tem uma faixa de erros responsável por cada coisa, né? Cada documento aqui da requisição tem um tipo, então essa requisição retornou um documento HTML. Aí essa outra é um documento CSS, que é a folha de estilos. Essa outra aqui foi um documento JavaScript. Então cada tipo de requisição pode retornar um tipo de documento diferente. Aí tem outros campos aqui também, né? Por exemplo, o tamanho, né? Qual que é o tamanho de quanta informação foi retornada dessa requisição? HTML é a linguagem responsável por construir a página usando tags. Aqui eu deixei um exemplo de uma página HTML e vou dar uma explicada do que ela tem.
Aqui temos as tags, tá? O que que é uma tag? Quando você encontra o símbolo menor que, maior que e um texto no meio, você encontrou uma tag, tá? Essa é a tag HTML. E as tags têm abertura e fechamento. Então, aqui na linha 1 temos o tag de abertura do tag HTML. E na linha 21, o tag de fechamento, tá? O de fechamento ele tem uma barrinha aqui antes do texto, tá? Então, aqui na linha 1 é a abertura e na 21 é o fechamento. E cada tag tem sua função. Por exemplo, o tag HTML ele delimita o conteúdo da página. Então, tudo que está dentro desse tag refere-se ao conteúdo da página, tá? E alguns tags ele não tem um tag de fechamento. No próprio tag de abertura ele já é fechamento, é um tag só. Por exemplo, o tag BR funciona dessa forma. Apesar daqui estar somente o tag de abertura, o navegador vai entender como tag de abertura e fechamento, tá? Mas se você quiser especificar melhor, você coloca uma barra aqui depois do texto aqui do tag, tá? Então vamos lá. O tag head, por exemplo, ele tem a função de definir informações do cabeçalho da página. Por exemplo, o título da página, que é outro tag que chama title. Então, dentro do tag title, você coloca o título da página, que aparece lá na barrinha no navegador. Aqui temos um meta tag, que tem uma propriedade. Os tags também podem ter propriedades, por exemplo, char7, UTF-8. O que que significa? Que o conteúdo dessa página está na codificação UTF-8. Então você consegue passar informações adicionais do tag via propriedades, tá? Temos a tag style, que você pode definir um conteúdo CSS para ser aplicado nessa página, tá? Você também pode colocar um arquivo CSS externo e incluir na página, só referenciar. Também vai funcionar, tá? E até o jeito mais recomendado. E tem uma outra forma que você pode colocar algum estilo CSS por meio de uma propriedade. Você coloca style dentro do tag mesmo e coloca o código CSS ali. Depois vou dar uma explicada melhor. Então temos aqui o código CSS. Aqui temos o corpo da página, que é esse tag body. Tá? Então dentro desse tag, você coloca tudo que vai aparecer na página. Então a gente quer aqui que apareça um título. Então uma das formas é colocando o tag H1. Então, abrimos o tag H1, colocamos o título e fechamos. E aqui a gente consegue ver como que seria se a gente executasse esse código no navegador. Ele aparecer aqui o título. Ó. É um texto com um negrito e um tamanho grande, né? Então é um título. Aqui temos o código para colocar uma tabela na página, que vai aparecer dessa forma. Então a gente coloca o tag de table, fecha o tag e dentro do table a gente coloca as linhas, que é esse tag tr. Cada linha é um tag tr. Então, estamos abrindo a linha aqui e fechando. E dentro dessa linha temos as células, que é o tag td. Dentro da célula você coloca o conteúdo que você quer mostrar. No caso aqui, id e outra célula nome, conforme está aparecendo aqui. Tá? Então, é dessa forma que você consegue fazer uma tabela, né, de forma bem simples na página. O tag BR é para você pular uma linha, né, fazer um espaçamento ali entre um elemento e outro. E o tag button é um botão, né? Então, conforme está aparecendo aqui. Então, você vai construindo a página colocando tags HTML, mas não é qualquer tag, tá? Tem uma lista de tags pré-definida que o navegador entende. Você não pode inventar uma tag ali que ele não vai saber o que ele vai fazer com aquela tag, tá? Então, você tem que sempre construir a página com as tags definidas na linguagem HTML. CSS é a linguagem responsável por estilizar a página. Por exemplo, mudar a cor do texto, mudar a cor do fundo, tamanho do texto, margem, espaçamento, posição. Ou seja, você pode fazer uma série de alterações na página, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de um código CSS. É só esse código dentro do retângulo com a borda vermelha, tá? Então o que a gente está fazendo aqui? Está aplicando um estilo na tag H1. Então, a gente tem uma tag H1 na página? Tem, está aqui. Ela está com texto. Isso é um título, tá? Então, o que a gente vai alterar nessa tag? O tamanho da fonte. A gente vai colocar 12 pixels. Então, vai aparecer dessa forma, um pouco menor do que estava antes, né? Então, alteramos o tamanho da fonte. E aqui a gente vai aplicar um estilo em cima de uma tabela, tag table. A gente vai colocar
a cor do texto vermelha e o fundo azul, conforme está refletindo aqui, tá? Aqui a gente vai aplicar um estilo na célula de uma tabela, tá? Você tem várias formas. Você pode aplicar um estilo numa tag, ou você pode colocar um ID, um atributo dentro do tag para linkar ele com o estilo, uma classe. Você tem diversas formas. Aqui a gente está usando a hierarquia, né? Um tag table, e dentro desse tag table tem que ter um tr, e dentro do tr tem que ter um td, tá? Você pode aplicar dessa forma também. O que a gente está fazendo? Colocando uma borda de 1 pixel sólida, porque pode ter outros tipos, né? Tracejada, com ponto, e definindo a cor da borda, que no caso aqui você pode usar tanto o nome em inglês como o código decimal da cor, e tem outras formas também, tá? Então, estamos definindo aqui a cor preta. E aqui esse padding é o espaçamento interno dentro da célula. A gente está colocando 20 pixels. Então, com o CSS, você pode alterar como a página vai ser apresentada no navegador. JavaScript é a linguagem de programação que funciona no navegador, porém, ela funciona de forma limitada no conceito de sandbox, uma caixa de areia. Ou seja, ela não pode sair daqueles limites, tá? Por questões de segurança. Ela não pode, por exemplo, ir lá no seu HD e começar a listar arquivos ou criar arquivos ali. Ela não consegue fazer isso. Você só consegue atuar no escopo do navegador, daquela página que você está acessando no momento, tá? Então aqui temos um exemplo de um código JavaScript. É somente esse código que está dentro do retângulo com a borda vermelha, tá? O que esse código faz? Quando a gente clicar nesse botão aqui, tem um botão feito em HTML com o ID BT1, que é uma referência para a gente saber que a gente quer fazer um código só naquele botão, tá? Então a gente usa esse document.getElementById, a gente vai pegar esse elemento HTML pelo ID. Qual que é o ID? BT1. É exatamente o ID que está no botão, ó. ID igual a BT1. Então a gente pega esse objeto, né, esse elemento, e vai colocar um código no evento onClick. Quando a gente clicar no botão, a gente vai executar algum código. Qual que é esse código? Tem essa função com um alert, que é a função de exibir uma mensagem na tela, tá? Olá mundo. Então, quando a gente clicar nesse botão, apareceria isso aqui na página, Olá mundo, com um OK. Então, é só um exemplo bem simplista, mas tem tudo que uma linguagem de programação tem. If, else, declaração de variável, loop, toda essa parte aí da programação básica, né? É claro que você não vai conseguir acessar o sistema de arquivos, por exemplo. Sempre lembrando do conceito do sandbox. XML é o formato utilizado para armazenar dados usando tags. Aqui eu tenho um exemplo de um documento XML. Geralmente a primeira linha se refere à versão e à codificação do documento. E depois você tem os seus tags, tá? A gente viu lá o documento HTML, ele também é o documento XML, tá? Porque ele tem as tags, então ele funciona da mesma forma. Então aqui nesse documento eu tenho o tag root, que é o tag cliente, e dentro do tag cliente eu tenho os campos do meu cliente, que serão outros tags, tag ID, nome e e-mail. Então tag cliente, ID 1, nome José e e-mail josé@gmail.com, tá? Então estou armazenando aqui os dados de forma organizada usando tags, tá? E você pode ter um tag dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro, quantos tags você precisar, tá? Você pode organizar da forma que você precisar. E diferente do HTML, você pode inventar o tag que você quiser no XML, tá? Pode colocar cliente, produto, fornecedor, qualquer campo aqui, qualquer atributo que vai ser um documento válido, tá? Diferente do HTML, que você tem uma lista de tags que você tem que usar. Porque senão o navegador não vai entender o que ele vai fazer com aquele tag, entendeu? Então a gente tem propostas diferentes. Aqui no XML, você coloca os dados para você ler depois, né, geralmente. Ou transportar de uma aplicação para outra, esse tipo de coisa. JSON é um formato que permite armazenar dados de forma simples. Então aqui tem um exemplo de um documento JSON. Como que ele funciona? Aqui, primeiro você tem que abrir as chaves, tá? Tudo que está dentro do documento JSON está dentro da abertura e do fechamento das chaves. Aqui eu tenho informações do cliente. Então, eu começo com o campo cliente
E como eu vou ter subcampos, eu tenho que fazer dessa forma. Abro a chave de novo e coloco os campos aqui dentro. O nome do campo, dois pontos, o valor. Se eu tiver mais campos, coloco uma vírgula, e o segundo campo, e o terceiro campo, e assim por diante, tá? Você consegue colocar aqui também lista de valores, tá? Tipo um array mesmo, para você colocar vários clientes, por exemplo, aqui, tá? Então é assim que funciona o JSON. Resumo das principais linguagens utilizadas no desenvolvimento web. Aqui eu separei em duas partes, o front-end e o back-end. Geralmente, uma aplicação corporativa tem os dois. Você tem o front-end, que é a parte visual da aplicação, onde o usuário fica interagindo, e de vez em quando você vai lá para o back-end para acessar o banco de dados ou chamar uma ABAP, por exemplo. Claro que depois o back-end responde para o front-end e fica nesse ciclo, né? O usuário interagindo com a aplicação no front e de vez em quando você indo no back para fazer alguma coisa. Tem casos que você não vai precisar do back-end, são casos mais raros, que só com a aplicação do front-end você consegue resolver o problema, tá? A necessidade da aplicação. Inclusive, os navegadores hoje em dia já têm banco de dados embutido. Você pode dar select, insert, update, delete, como se fosse um banco de dados normal, tá? Que a gente já está acostumado lá no back-end. Só que são casos mais raros, são aplicações que são distribuídas geralmente, tá? Ou quando você quer fazer algum cache, alguma coisa assim. Aqui na parte do back-end, você pode ter qualquer linguagem de programação, tá? No caso do sistema SAP, geralmente vai ser ABAP, tá? Mas poderia ser Java, Node, PHP ou qualquer outra linguagem que suporte. É claro que assim, para chegar na linguagem de programação, você precisa ter um servidor web ali no meio. Então, cada sistema tem um servidor web que atende, tá? Cada linguagem também, né? Então, por exemplo, no ABAP é o SAP NetWeaver Application Server, que é o servidor web. No Java, você tem o Apache Tomcat. Node, você tem o módulo Express, que faz o servidor web. No PHP, geralmente é utilizado o Apache. E assim, cada linguagem tem um servidor web que geralmente é utilizado, né? E aqui na parte do front-end, você tem o HTML, que define a estrutura da página, CSS, que faz os estilos da página, JavaScript, que é a programação da página, que é limitada, que funciona naquele sandbox, e o XML e JSON são usados para armazenar dados ou ler dados da aplicação, né? Linguagens obrigatórias no Fiori, ou seja, são as linguagens que você realmente precisa saber para conseguir fazer um aplicativo Fiori. Então, a primeira é o JavaScript, que é utilizado para criar os controllers. Os controllers são responsáveis pela lógica da aplicação. XML é utilizado para criar as views, tá? Mas você não falou que no navegador ele entende HTML para você construir uma página? Sim, só que o framework SAP UI5 ele vai converter essa view em XML em HTML, do jeito que o navegador entende, tá? E JSON, que é utilizado para armazenamento de informações, arquivos de configuração, esse tipo de coisa. Então aqui eu dei um print em cada tipo, né? Um arquivo de configuração que você tem lá no Fiori, que é feito em JSON. Aqui você tem a view, que é feita em XML. Você tem outros tipos de view, tá, pessoal? Mas a view que é mais utilizada é o formato XML. Então tá aqui um exemplo. E um controller, que é feito em JavaScript. Então você tem que saber código JavaScript para conseguir fazer essa parte. Framework SAP UI5. Você também vai ouvir falar de SAP UI5 ou SAP UI5, tá? É tudo a mesma coisa. É o framework utilizado para construir aplicativos no SAP que gera o HTML, CSS e JavaScript necessário para que o aplicativo funcione. Ou seja, a gente não vai mexer diretamente com HTML, CSS e JavaScript. É esse framework que vai gerar esse código para a gente. A gente vai aprender a programar usando esse framework. É claro que, por exemplo, o seu código do controller vai ser executado diretamente no navegador. Porém, todo o resto, o que vai controlar os botões, tabelas, todos os componentes que aparecem na página, vai ser de responsabilidade desse framework. Então você vai poder construir aplicativos dessa forma, tá? Tanto para celular, tablet e desktop,
usando esse framework. Agora que a gente já terminou as aulas do back-end, a gente vai iniciar no próximo vídeo o desenvolvimento no front-end. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, comente aqui o que você está achando do desenvolvimento do front-end. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. E se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. Muito obrigado e até mais!